Já estamos aqui com Dom Vilar, nosso bispo diocesano. O momento da participação dele vem trazer essa palavra amiga e já também saudando todo o povo de Mococa e da região. Dom Vilar hoje fala para nós sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Tão importante essa festa para nós da igreja, né, Dom Vilar? Exato, Padre Roberto. Nós temos as duas colunas da igreja, então vamos refletir hoje sobre esta solenidade tão importante para a vida da Igreja Católica. O meu grande abraço a todo o povo de Mococa e região. Mais uma vez, a alegria é nossa de poder ouvir sempre aqui no nosso programa Questão de Fé as palavras de Dom Vilar. Estamos neste domingo refletindo sobre a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Esta festa da igreja é anterior até mesmo à festa de Natal, de tão antiga que ela é. E a liturgia, portanto, celebra as duas colunas da igreja, que são Pedro e Paulo. Pedro, discípulo de Jesus, foi escolhido por ele como o primeiro Papa. Hoje celebramos, portanto, o dia do Papa. Rezemos pelo nosso Papa Francisco. E também Paulo foi o primeiro missionário que levou a igreja ao mundo então conhecido. Os dois definem a identidade da igreja discípula missionária. Em Atos capítulo 12, versículos 1 e seguintes, Pedro é preso pelas autoridades para agradar os judeus, com data marcada para morrer. O seu testemunho gera oposição e perseguição. A atitude da igreja unida e solidária é de oração por Pedro na prisão. A presença efetiva de Deus na igreja atende à oração e liberta Pedro. Em 2 Timóteos, o capítulo 4, do versículo 6 e seguintes, nós vemos o testemunho de Paulo, que preso está prestes a morrer, aí pelo ano 67. E aí na prisão escreve o seu testamento espiritual, como um serviço ao Evangelho, caminho a ser perseguido por todos os cristãos. Estou pronto, diz ele, chegou a minha hora. Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé e agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo, a Ele a glória. Em Mateus, capítulo 16, versículos 13 seguintes, Cristo confere a Pedro o primado sobre a igreja. O texto é uma catequese sobre o papel eclesial de Pedro, em duas partes. Primeiro, a partir de Cristo, define a identidade de Jesus, o próprio Pedro. Quem sou eu? Para os homens, Jesus é apenas um homem bom e justo. Para os discípulos, na pessoa de Pedro, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado por Israel para libertar e salvar o seu povo. É o Filho de Deus, profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai. Quem é Jesus para nós? Que lugar Ele ocupa em nossa vida? Assim Pedro nos testemunha na pessoa de Cristo. E segundo, o papel eclesial de Pedro se refere, além de Cristo, à própria igreja. E a igreja é que é convocada a se reunir ao redor de Pedro, na fé que ele professa. Pedro, és a rocha sobre a qual edificarei a minha igreja, diz Jesus. A rocha da qual Jesus fala é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo. O poder da morte nunca poderá vencê-la. Jesus garante assim a estabilidade e a firmeza da igreja frente às forças do mal em todos os tempos. O poder das chaves que Jesus dá a Pedro revela a missão que ele tem. Pedro recebe as chaves do reino
e ocupa o primeiro lugar com a missão de guardar a fé na sua integridade e confirmar os seus irmãos nesta fé. Depois, atar e desatar. Pedro e a comunidade cristã recebem esta missão, o poder de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece pela fé. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, o Filho de Deus. A Bíblia nos fala da vocação e da atividade de Pedro e de Paulo. Simão Pedro, era um pescador de Betsaida e morou em Cafarnaum. Cristo lhe muda o nome e o chama Pedro, porque teria a missão de ser a pedra fundamental desta futura comunidade que chamaria de igreja. Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio e merece uma aparição especial de Jesus ressuscitado para ele. Depois da ascensão, ele toma a direção da comunidade cristã e é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir a igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não o livra das deficiências do seu temperamento. Pedro continua sendo Pedro. Paulo não hesita até em contradizer Pedro na famosa discussão de Antioquia para convidá-lo a libertar-se das práticas judaicas a que Pedro estava amarrado. Quando Pedro vai a Roma, torna-se o apóstolo de todos. Cumpre então a sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício judeus e pagãos, e ratifica essa missão com seu sangue. No Monte Vaticano, quem vai visitar Roma pode encontrar lá os restos mortais de Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. E São Paulo chega a Jesus por um caminho bem diferente. De adversário a ser combatido, anuncia um Deus diferente dos mestres de Israel. Um dia, no caminho de Damasco, é iluminado por uma luz do alto e compreende que Jesus crucificado é o Messias de Deus. A partir daquele momento, torna-se um discípulo fiel e um ardoroso missionário que percorre em 4 ou 5 viagens o mundo conhecido de então, pregando o Evangelho e fundando novas comunidades cristãs por onde passavam. A igreja continua a obra de Cristo em Pedro, em Paulo, nos apóstolos e em todos os que os sucedem até os nossos dias. Pedro e seus sucessores são chefes visíveis aos quais Cristo conferiu um poder e uma autoridade especial. Eles são um sinal de unidade da comunidade edificada por Cristo, aquele que preside a caridade, como dizia Santo Irineu de Leão, um dos padres da Igreja. O Papa, em sua missão de Pedro, e o testemunho de Paulo, com fidelidade e zelo, como pastor e guia. Assim, neste dia, nós renovamos a nossa fé dos apóstolos, sobretudo das 2 colunas mestras, Pedro e Paulo. O Papa, em sua missão de Pedro, e o testemunho de fidelidade que ele dá, é para nós um grande incentivo para renovarmos a nossa fé. Agradecemos a vida dos apóstolos e hoje, na pessoa do Papa Francisco, o carisma, o testemunho de quem une a todos no seguimento a Jesus, humilde e pobre. Nesta unidade da fé, nós queremos pedir as melhores bênçãos de Deus a todos os que nos acompanham nesta reflexão, no dia de São Pedro e São Paulo, no dia do Papa, pedindo as melhores bênçãos sobre todos vocês. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.